nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa Igreja peregrina neste mundo. E por Jesus Cristo, vosso Filho, acompanhais pelos caminhos da história, até a felicidade perfeita em vosso reino. Essas palavras fazem parte da oração eucarística 6b. O cristão é chamado a enxergar sempre o Kairos, ou seja, o tempo de Deus, a história da salvação, no Cronos, o tempo cronológico. Nada escapa da providência de Deus. Em tudo está a mão de Deus, que guia e sustenta a história humana, para transformá-la continuamente em história da salvação. Domingo 15 de março foi a última vez que celebramos nas nossas comunidades. E no dia 19 de março, celebramos a solenidade de São José na comunidade do Horto do Ipê, com pouquíssimas pessoas presentes. E pois, as nossas celebrações, como todas as atividades, foram suspensas a causa da pandemia do Covid-19. Pensávamos que a quarentena iria durar poucos dias, mas além da gradual reabertura das atividades, estamos na metade do mês de julho e ainda as atividades estão todas paradas. Devagar iremos retornar às nossas celebrações do domingo. Nesses meses de pandemia, todos sentimos falta da Eucaristia e de comungar. Algumas pessoas me falavam que estavam com saudade das reuniões, dos encontros, de encontrar o irmão, a irmã da própria comunidade ou da paróquia. Eu mesmo, como padre e como pároco, tendo a graça de poder celebrar todos os dias, experimentei e experimento quanta falta faz à comunidade. Posso celebrar, sim, mas celebrar com a porta da igreja matriz fechada, sem a participação das pessoas, sem aquelas missas animadas e cheias de vida e de alegria. Tudo isso cria um certo vazio. Faltava e falta o elemento essencial da Eucaristia, a comunidade. Além da falta da comunidade, posso afirmar que a cada dia sempre mais cresce o sentir a falta das comunidades. Meses nos quais a minha angústia crescia e cresce sempre mais, porque além de não ter o meu povo nas celebrações, estava e estou impossibilitado a visitar os meus paroquianos. Sempre em comunhão com o diácono e outros colaboradores, nos perguntávamos: o que podemos fazer? Algumas atividades nunca pararam, como o serviço do Caritas aos necessitados. Mas como podemos fazer sentir a nossa presença e o nosso estar juntos e unidos, além da separação física, nesse tempo tão triste e dramático? E mais que tudo, como continuar a ser comunidade, também ficando cada um na sua casa? Confesso que a minha maior preocupação eram e são as novas comunidades, aquelas que estão se formando: Santa Luzia, Santo Oscar Romero, Santa Lúcia dos Pobres, ou aquelas comunidades que são mais fraquinhas. Graças a Deus, a equipe da PASCOM, da nossa paróquia, incrementada de outros e novos integrantes nesta ocasião, está trabalhando muito
e conseguimos um trabalho excelente. O canal do YouTube, as missas ao vivo pelo Facebook, Instagram e agora também pelo YouTube. Mas sei que não conseguimos chegar a todos. Sei de muitas pessoas, não só idosos, que não usam as redes sociais. Além disso, o dilema principal não se resolve. Como continuar a caminhar juntos, como comunidade, nesta situação de pandemia? Como não nos dispersar, mas continuar a crescer como povo de Deus, e não apenas como indivíduos? Foi assim que, conversando, decidimos de manter a nossa semana bíblico-litúrgica, que normalmente acontece no mês de julho de todos os anos. Escolhemos o tema: ser igreja, comunidade, em tempo de pandemia. Nesses dias de formação, iremos meditar sobre o significado da palavra igreja no Antigo Testamento, a igreja, a comunidade convocada pela palavra. Amanhã, o padre Diogo Chichito nos ajudará a refletir sobre o tema Sois povo sacerdotal e nação santa, o exercício do sacerdócio batismal. Na quarta-feira, o diácono Paulo meditará o tema Era um só coração e um só espírito, dos Atos dos Apóstolos, elementos essenciais de uma comunidade. Depois, na quinta e sexta-feira, o Samuel e o Jusson irão nos expor o documento da CNBB, Comunidade de Comunidades, em particular os últimos 3 capítulos que falam dos aspectos práticos e pastorais. E sábado, se Deus quiser, às 16 horas, iremos realizar uma live para responder às perguntas e ampliar o debate. Entramos agora ao vivo na nossa semana bíblica com a primeira meditação do tema Ouve Israel, Deuteronômio 6, 4, 9. A igreja, comunidade convocada pela palavra. Ouvimos então a palavra de Deus. Ouve Israel, Adonai, nosso Deus, Adonai é um. Amarás Adonai teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, a deitar-te e ao levantar-te. Tu as prenderás à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre teus olhos. Tu as escreverás nas portas de tua casa e nas entradas de tua cidade. Com certeza vocês repararam que quando estava pronunciando o nome de Deus, a escrita é o tetragrama sagro, que é traduzido em português, mas nós sabemos que nós não podemos nomear o nome de Deus. O nome de Deus é inomeável. E os hebreus nos ensinam que quando aparece no texto sagrado o nome de Deus, em lugar de ler aquela palavra que não se pode pronunciar, se usa a palavra Adonai, que em hebraico significa Senhor. Então, cada vez que iremos pronunciar o nome de Deus, sempre iremos dizer Adonai. Acabamos de ouvir o Shema Israel, a oração que o judeu observante deve rezar pelo menos 3 vezes ao dia. Antes de ser uma oração, o Shema Israel é uma profissão de fé no Deus um e único, tão importante pelos israelitas que se passou a escrever o texto em pequenos pergaminhos e colocados nos tefilim, caixinhas de couro ou filactérios pendurados na testa, aqui, ou no braço esquerdo, ou colocados nas travessas das portas,
para se lembrar continuamente desta fé e deste mandamento de Deus. Eu lembro que quando fui viajar em Jerusalém, nas portas da cidade, portas enormes das muras da cidade, tem esses tefilim, e cada judeu passando pela porta da cidade, toca, beija, assim se lembra deste mandamento de Deus. Shema Israel, ouve Israel. Ouve Israel, abre toda a seção chamada O Livro da Lei, que vai até o capítulo 28 do livro do Deuteronômio. Não iremos discutir as várias propostas de divisão do Deuteronômio, porque levaria muito tempo, como não iremos ver tantos detalhes da exegese, porque o nosso objetivo não é a exegese do último livro do Pentateuco ou do Pentateuco, mas é o tema da comunidade, e o tempo é limitado. Iremos ver o porquê é importante este nosso texto. Podemos, porém, reparar que no capítulo 4, versículo 44 do Deuteronômio, temos como uma nova narração. E aqui começa o segundo discurso de Moisés, que vai até o capítulo 11, versículo 32, e que introduz o grande código deuteronômico, que chega até o capítulo 28 do livro. Teremos assim a grande seção de 4:44, que vai até 28:68, e que podemos chamar as leis, o livro da lei. Nesta grande seção, temos o segundo discurso de Moisés, que encontramos em 5:1 até 11:32. Ele está assim subdividido. Em Deuteronômio 5:1 e 21, é apresentado o decálogo. E outra versão nós encontramos no livro do Êxodo, capítulo 20, 2:17, que traz a fundamentação social do mandamento do sábado, anteposto às falas de Moisés como palavra de Deus, que está em Deuteronômio 5, 22, 23. Deuteronômio 6, 4, 9, traz o Shema Israel, ouve Israel, e suas inesgotáveis possibilidades interpretativas, compondo um grande mandamento. 6, 20 e 25 contém a catequese que precisa dar às crianças e a perseverança na proclamação e confissão da fé de geração em geração. E depois temos de 7:16 até o capítulo 9 as exortações da guerra, e por fim o capítulo 8 tem a apresentação da terra, e o capítulo 9 expõe a posse da terra quando o povo de Israel chegará na terra prometida. A nossa perícope, o nosso texto, começa com um imperativo, ouve, e seguido por um vocativo em grego, latim, escuta, ó Israel. Quando o vocativo segue o imperativo, e o vocativo é o nome de Israel, o chamado se torna a forma de um convite. Israel é convidado a ouvir que Deus é o único Senhor e não tem outros deuses. A escuta deve ser atenta e profunda, e deve se traduzir em postura, na prática. Em Deuteronômio 5, 1 até o versículo 5, nós podemos ler: Moisés convocou todo Israel e disse: ouve, ó Israel, os estatutos e normas que hoje proclamo aos vossos ouvidos. Vós os aprendereis e cuidareis de pô-los em prática. Adonai, nosso Deus, concluiu conosco uma aliança no Horeb. Adonai falou convosco face a face, do meio do fogo, sobre a montanha.
Eu estava então entre Adonai e vós, para vos anunciar a palavra de Adonai. E no capítulo 4, versículo 1, encontramos um paralelo do nosso texto. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e as normas que hoje vos ensino a praticar. E em 6, 1 e 3, são estes os mandamentos, os estatutos e as normas que Adonai, vosso Deus, ordenou ensinar-vos, para que os coloqueis em prática. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática. No capítulo 7, nos versículos 11 até 13, encontramos também o porquê precisa ouvir e praticar os mandamentos. Observa, pois, os mandamentos, os estatutos e as normas que hoje te ordeno cumprir. Se ouvirdes estas normas e as puserdes em prática, Adonai, teu Deus, também te manterá a aliança e o amor que ele jurou aos teus pais. Ele te amará, te abençoará e te multiplicará. Ouvir é para aprender os ensinamentos. E um dos significados da palavra Torá é ensinamento, caminho. O aprender a Torá é para viver na prática, e assim ser amado e ser abençoado e ser feliz. Além disso, o viver conforme a Torá é para fazer memória da aliança, da caminhada feita da saída do Egito até a terra prometida. O ser escolhido como povo de Deus é sempre temer o único Deus e Senhor. Cuida de pôr em prática todos os mandamentos que hoje te prescrevo, para que possas viver e multiplicar-te, entrar e possuir a terra que Adonai jurou a teus pais. Lembra-te de todo o caminho que Adonai, teu Deus, te fez percorrer no deserto nesses 40 anos, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que tinhas no coração e se observarias ou não seus mandamentos. E assim continua o texto de Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 até o 6. Ouve Israel, também é apresentado como um convite a responder a Adonai com a mesma plenitude de amor, da mesma plenitude do amor que Deus tem pelo povo dele. Ouve Israel possui duas características que consideramos importantes. O convite a recordar a libertação da opressão e escravidão do Egito é uma resposta de amor, de comprometimento e reconhecimento a Adonai, que age e escolhe o povo como seu e lhes garante a prosperidade. Esta resposta começa em ouvir o que Adonai quer, no reconhecimento de que ele é amando com todo o ser e realizando ações que caracterizam este ouvir. Ouvir a voz de Deus é, então, um convite e uma resposta ao mesmo tempo. É recordar e amar. E agora iremos brevemente falar sobre essas duas coisas, o recordar e amar. De fato, fala o Deuteronômio no capítulo 4, versículos 9 e 13. De fato, que grande nação existe da qual a divindade tanto se aproxima, como está perto de nós, Adonai, nosso Deus, toda vez que o invocamos. Que grande nação possui leis e costumes como toda esta lei que hoje vos proponho. Somente tomai cuidado e ficai atentos para não esquecer dessas coisas que vossos olhos viram, e para que não se afastem de vosso coração
em todos os dias de vossa vida, mas contai-as a vossos filhos e netos. Lembrai-vos do dia em que comparecestes perante Adonai vosso Deus no Horeb, quando Adonai me disse: convoca-me o povo, e eu os farei ouvir minhas palavras, para que aprendam a temer-me todo o tempo que viverem sobre a terra, e ensinem o mesmo a seus filhos. E o Deuteronômio continua lembrando tudo o que esta aproximação para estipular a aliança. Neste texto é expresso o que Israel deve recordar, deve lembrar. Lembrai-vos do dia em que comparecestes perante Adonai vosso Deus no Horeb. Quando Deus disse a Moisés: convoca-me o povo, e eu os farei ouvir minhas palavras. Israel deve recordar qual foi a experiência fundamental que fez de Deus, a convocação no Horeb. Moisés já conhece este lugar, este monte, e o lugar no qual encontrou o Deus que o chamou, o enviou para uma missão especial. Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito, fala Deus com Moisés. Ouvi seu grito por causa de seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso desci, a fim de libertá-lo. Vai, pois, e eu te enviarei a Faraó, para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Foi neste lugar que Moisés, criado no Egito na corte do Faraó, e não segundo a tradição dos antepassados hebreus, encontrou e conheceu o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, recebendo a revelação divina. Um Deus que Moisés antes ainda não conhecia. Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e disser: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que direi? Senão que Moisés não conhece a Deus. E Deus disse a Moisés: eu sou aquele que é. Disse mais: assim me dirás aos israelitas: eu sou, me enviou até vós. Moisés retorna à montanha da sua vocação, mas não é mais fugitivo, aquele fugitivo solitário. É seguido por uma massa tribal confusa e turbulenta. Todavia, no Sinai, no silêncio da solidão, o encontro com Deus pode fazer nascer deste clã o germe de um novo povo, o Israel primogênito de Deus. É bem aqui que é conduzido o clã que saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho e andou pelo deserto. Muitas coisas aconteceram antes de chegar ao Sinai: as pragas, a Páscoa, a saída do Egito, a travessia do mar, a entrada no deserto, onde caminharam por 3 dias sem encontrar água, o prodígio da água que saiu da rocha, o maná, as codornizes. Até agora, os israelitas já puderam experimentar várias vezes, em diversas maneiras, a presença e a ação de Deus. Depois de 3 meses de caminhada, eis a chegada diante da montanha sagrada, onde nasce e foi constituído o povo de Israel, o lugar onde Israel faz a maior experiência da história dele, o encontro com Deus dos pais, que o libertou da escravidão, o conduziu, cuidou dele, estipulou um tratado, uma aliança, que podemos considerar como a lei fundamental do povo de Israel, a Constituição. A revelação de Deus, o encontro com ele no Sinai, é o evento gerador da nação hebraica. E a aliança, a Berit do Sinai,
tornou-se o esquema sob o qual Israel leu o seu nascimento e toda a história subsequente. É por isso que a aliança é o fundamento do povo eleito. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, serei para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Fala Deus no livro do Êxodo, no capítulo 19. Deus está pedindo que Israel escute a voz dele. É por isso que Israel será sempre o povo do Shema, da escuta. E em obediência a esta voz que sempre deverá viver Israel. Para estipular esta aliança, Moisés deve convocar uma grande assembleia, a Kaal. E esta é uma palavra fundamental para nós, para entender esta meditação e as próximas que iremos ouvir nos próximos dias. Kaal, em hebraico, é o que nós traduzimos como assembleia. Mas quando os 70 traduziram o Antigo Testamento em grego, a assim chamada 70, a tradução 70, eles irão traduzir esta palavra Kaal em grego como eclesia. Palavra interessante. E a eclesia nós traduzimos em português igreja. Eclesia significa chamar à parte, chamar para fora. Não entro no mérito, mas aqui nós entendemos tudo o que o Papa Francisco nos fala, igreja de saída, porque eclesia significa chamados para fora e não para dentro. Em algumas partes do Êxodo e do Deuteronômio, encontramos também outra palavra, Edá, que é o sinônimo de Kaal. E os dois termos, no Código Sacerdotal, um dos códigos que compõe todo o Pentateuco, são usados sempre como termos técnicos para indicar a comunidade cultural reunida. E temos alguns textos nos quais nós encontramos estas palavras. Deuteronômio 4, Deuteronômio 9, Deuteronômio 31, temos o livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 6, 16:3 do livro dos Números, e o livro de Neemias 8:2. Esses são alguns textos nos quais encontramos esses termos. Ou seja, Kaal ou Edá. Em todos eles, Kaal é usado para convocar, reunir a Assembleia. E qual é o motivo da convocação da Assembleia? É ouvir a palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus e cuidar de pô-la em prática. Palavra conteúda na aliança, mandamentos, normas e preceitos. Israel não se entende ser separado do Shema, ou seja, da escuta da palavra. E cada vez que Israel se afasta da voz de Deus, ou não cumpre a aliança, ou não guarda e observa os mandamentos, perde a sua identidade, e às vezes até é rejeitado por Deus. Os mandamentos e as prescrições da aliança são como a resposta do povo a tudo o que Deus faz para libertá-lo. Eles indicam ao povo como servir a Deus. Um grande exegeta do livro do Êxodo, Jorge Ausum, no livro dele que tem o título Da Servidão ao Serviço, livro maravilhoso, já de uma época, mostra como Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito para fazer dele um povo livre ao serviço de Deus. Por isso, da escravidão ao serviço. Se Deus libertou o seu povo, é para permitir-lhe dar-se ao seu serviço. O serviço é sempre um tipo de atividade para os outros.
Quando o serviço é a Deus, é uma adesão do coração e do espírito à vontade divina, um empenho profundo que se exprime através de uma disponibilidade constante para cumprir o que Deus pede. É um conjunto de atos especificadamente religiosos que se chama culto. O culto é a manifestação especial e privilegiada do serviço a Deus. É aquele conjunto de atos realizados para exprimir a disposição do coração do homem quando se aproxima do seu Senhor. E o culto que Deus quer, o serviço que Israel deve realizar, é sintetizado todinho no Ouve Israel, no Shema Israel. É ouvindo a Deus que Israel se manterá fiel. É seguindo a palavra de Deus que Israel realizará o culto e o serviço ao Senhor que o libertou e o conduziu até a terra prometida, acompanhando sempre este povo, também quando não ouvirá e não praticará a palavra, também quando este povo se manifestará como um povo de cabeça dura e com tanta facilidade construirá outros ídolos, o bezerro de ouro, e o servirá no lugar de Deus. E o sinal da presença constante e contínua de Deus no meio do povo será a Arca da Aliança. E o que contém a Arca da Aliança? As tábuas da lei, as tábuas dos mandamentos. A Arca da Aliança contém a palavra de Deus. Ela é o sinal da presença contínua de Deus no meio do povo. O livro do Êxodo termina no capítulo 40, versículos 34 e 38, com a nuvem que cobre o santuário, sinal da presença de Deus. O Deus de ternura e de piedade, lento para a cólera e rico em misericórdia, caminha sempre lado a lado com o seu povo, ao longo de toda a caminhada pelas estradas difíceis do deserto. O caminho da libertação não é um errar solitário pelo deserto, é ser conduzido sobre asas de águia, famosa metáfora de proteção e de ajuda libertadora. Não é um itinerário sem uma meta, mas temos um ponto de chegada, que é pessoal. Eu vos fiz vir até mim. Deus é o verdadeiro fim, o destino da peregrinação, e não a terra prometida. Isso que Israel deve lembrar, deve recordar, amar. Ouvir nasce do amor, e o amor cresce ouvindo a palavra de Deus. Sempre segundo George Alson, o princípio da aliança é o amor. E o amor consiste em regular-se na vontade do amado, porque nisto consiste o amor de Deus, em observar os seus mandamentos, nos fala a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3. E sempre a primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 24, fala: quem observa os seus mandamentos, mora em Deus, e Deus mora nele. Por isso, que os preceitos escritos na aliança referem-se essencialmente à correta atitude de Israel como Senhor, que deve ser uma atitude de amor, temor, confiança, devoção e obediência. Israel deve amar o seu Deus com todo o coração, ouvimos no Shema Israel, ouve Israel, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Por 3 vezes, em Deuteronômio 6, versículo 5, vem mencionada a totalidade com a qual se deve amar a Deus. É um amor total, sem reserva, exclusivo. De fato, o primeiro e o segundo mandamento falam desta exclusividade. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou, não outros. Não terás outros deuses diante de mim.
E não te prostrarás diante desses deuses, nem os servirás, porque eu, Adonai, teu Deus, sou um Deus ciumento. O amor de Deus é total, exclusivo, e assim deve ser o amor de Israel para o seu Deus. O coração e a alma, generalmente considerados como sede da vida psíquica e do homem interior, são apresentados aqui como sede do amor de Deus. De modo semelhante, as pares de palavras que encontramos no Shema Israel, quando está sentado ou andando, quando está deitado ou de pé, em razão da sua construção em antítese, está sentado é a antítese de andar, está deitado é a antítese de estar de pé. Nesta construção, estas palavras indicam toda atividade humana habitual. Em toda atividade humana habitual, Israel deve amar a Deus. Israel, respondendo e se comprometendo à aliança, sabe que se quer servir ao Senhor, deve ser obediente, observando os mandamentos, porque a lealidade e a fidelidade são sinais e frutos do amor. O amar a Deus com totalidade e exclusividade é a única resposta que Israel pode dar à iniciativa de Deus. A iniciativa é sempre de Deus. Quem amou primeiro foi Deus. Quem escolheu Israel foi Deus. Quem libertou Israel foi Deus. Quem toma a iniciativa é sempre Deus. E em Deuteronômio 7:9, Deus fala: se Adonai se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por seres o mais numeroso de todos os povos. Pelo contrário, sois o menor dentre os povos, e sim por amor a vós e para manter a promessa. Deuteronômio 30, do versículo 1 para frente, esclarece que amar a Deus e observar os mandamentos não é uma ordem, mas sim vida. Ninguém pode viver sem amar e sem o amor. Israel, novo povo convocado para ouvir e observar a palavra do Senhor e servi-lo de maneira total e exclusiva, é fruto do amor de Deus. Reparamos quantas vezes recorda o pronome teu, o teu Deus. Adonai não é qualquer Deus, é o Deus de Israel. E Israel não é qualquer povo, é o povo de Deus. Existe uma reciprocidade, e é nisto que Israel deve caminhar e crescer sempre mais. Sabemos também que o coração na Sagrada Escritura não é apenas o sentimento, é a essência do homem, é a inteligência, a sabedoria. É muito interessante ver que a palavra coração em hebraico é lev. Tem apenas duas consonantes, o lamed e o ba, ou seja, a nossa L e a B. Se nós vamos ver no texto hebraico, a Torá, o Pentateuco, termina com o lamed, a letra L. Mas o Pentateuco começa com a letra Ba, Bereshit bara Elohim, Gênesis 1:1. Ou seja, todo o Pentateuco, toda a Torá, do fim ao começo, é o coração. É a sabedoria, é o caminho, é o amor, é a inteligência, e tudo é a vida do povo de Israel. E aqui nós podemos entender também a primeira das bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, de Mateus 5:8. Resumindo e concluindo, Deus libertou do Egito o clã dos filhos de Israel e o fez peregrinar, acompanhando-o pelo deserto. Por meio de Moisés, estes homens e mulheres foram convocados numa grande assembleia aos pés do Sinai, a montanha sagrada, para ouvir a palavra de Deus e se comprometer a amar a Deus e guardar
e praticar a palavra de Deus. Esta assembleia é tipos, a imagem da figuração ou prefiguração da Assembleia do Novo Testamento, a Igreja reunida, nós, que pela liturgia cristã concretiza no hoje, de maneira sacramental, o desígnio de Deus sobre o seu povo eleito. Concluindo, e já com a conclusão abrindo as meditações dos próximos dias, vou citar o Catecismo da Igreja Católica, que no número 751 afirma: a palavra igreja, eclesia do verbo grego ekkalein, chamar fora, significa convocação. Designa as assembleias do povo em geral de caráter religioso. E o termo frequentemente utilizado no Antigo Testamento grego para a Assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo para a Assembleia do Sinai, onde Israel recebeu a lei e foi constituído por Deus como seu povo santo. Ao chamar-se igreja, a primeira comunidade dos que acreditaram em Cristo, reconhece-se herdeira desta Assembleia. Nela, Deus convoca o seu povo de todos os confins da terra. Ok.